Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 27 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. Deixai o trigo e o joio crescerem juntos. O reino de Deus não vem ostensivamente, mas silenciosamente ele se afirma. O trigo deve aceitar de conviver com o joio, assim ele se fortalece. Quem sabe que até não converte o joio a se tornar trigo. É muito prudente não julgar quem está ao nosso lado, não nos considerar bom trigo e mandar todo mundo para o inferno porque é joio ruim. Só Deus sabe quem é quem. Só a colheita revelará a natureza de cada um. O que cabe a nós nesse mundo é olhar, com confiança, fixo para o céu e fincar bem nossas raízes na terra para dar bons frutos, deixando a Deus a colheita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola para a multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixar crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A parábola do joio e do trigo nos faz pensar muito. O joio é uma erva daninha, chamada até de falso trigo, que cresce do mesmo tamanho do trigo. Pode ser venenosa. Uma pequena quantia misturada ao trigo é muito perigosa, porque pode comprometer todo o trigo. Do joio não sai pão. O joio só explora o terreno e arrisca sufocar o bom trigo. De forma alguma, o joio é tratado igual ao trigo. O joio representa o mal, o pecado, os que praticam o mal. E o trigo representa as pessoas que se esforçam de fazer o bem. Deus faz diferença entre joio e trigo. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa de pecado e os que praticam o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Frequentemente nós temos uma falsa ideia de Deus. Alguns o imaginam como um velho de barba branca, que mal consegue enxergar, ou um Papai Noel, que vive dando presentes a todos. Há pessoas que tratam Deus como um feitiço, para dar sorte ou procurar no momento do apuro. Muitos pensam que podemos pecar a 3x4. Tanto Deus é misericórdia. Joio ou trigo, tanto faz, tanto fez. Mas Deus não é assim. Eis o que fala a Bíblia. Não diga, pequei, o que me aconteceu. Não seja tão seguro do perdão de Deus para acumular pecado sobre pecado. Não diga, a sua misericórdia é grande
Ele vai perdoar meus inúmeros pecados, porque há nele misericórdia e cólera, e a sua ira pousará sobre os pecadores. Não demore para voltar para o Senhor. Não adie de um dia para o outro, porque de repente a cólera do Senhor virá, e no dia do castigo perecerás. Quando lemos o trecho do Evangelho de hoje, espontaneamente pensamos que nós somos o bom trigo e os outros, que nos incomodam, são o joio, e queremos mandar todo mundo para o inferno logo. Mas Jesus nos convida a refletir. Não será que dentro do nosso coração há trigo e joio juntos? A linha de divisão entre o bem e o mal passa fora do nosso coração ou dentro de nós? Enfim, somos somente santos ou também pecadores? A vida é um desafio para transformar o joio em trigo dentro e fora de nós. Mais que condenar, vamos evangelizar e o mundo se tornará diferente. Sim, irmãos, esse Evangelho nos convida a refletir com profundidade sobre o que acontece dentro do nosso coração. É exatamente no terreno do nosso coração que Deus semeia a boa semente da sua palavra, e o diabo também joga o seu joio, sua erva daninha. Ele não perde tempo, sabe os milagres que a palavra pode produzir no ser humano e joga contra ela uma erva daninha, até muito parecida com a boa, um joio, que é chamado até de falso trigo, mas que não tem nada a ver com um trigo bom. A primeira coisa que devemos destacar é que a linha de demarcação entre o que é bom e o que é ruim, entre o joio e o trigo, passa dentro do nosso coração e não fora. É dentro do nosso coração que há lances de santidade e covardes fraquezas. Dentro do nosso coração somos bons e ruins ao mesmo tempo. Aqueles que dividem o mundo entre bons e ruins, e logicamente se colocam sempre do lado dos bons, estão ignorando que a santidade é um processo para vencer o joio que está em nós e cultivar o bom trigo. Se acharmos que o mal está sempre fora de nós e nós somos santos e imaculados, então nunca faremos limpeza dentro de nós, nunca endireitaremos o nosso coração e nunca nos tornaremos santos de verdade. Tem uma frase que sempre repetimos para os nossos irmãos acolhidos. Tirar alguém da rua é até fácil, mas tirar a rua de dentro do seu coração, isso sim é difícil. Arrancar os vícios da rua de dentro do coração é tão difícil quanto escalar uma montanha. O mesmo se poderia falar de todo ser cristão. Tirar uma pessoa da vida do mundão não é difícil. É isso que o Yeshua, o Ruá, o Caná fazem. Mas tirar o mundo de dentro do nosso coração, isso é difícil demais. Nós nos convertemos sim, mas não percebemos que nem todo o nosso ser é convertido. A palavra penetrou bem no fundo do nosso coração ou chegou somente nas primeiras camadas superficiais? Para nos explicar melhor, podemos dizer que o nosso coração é um mistério. Ele é como uma cebola, feito de muitas camadas, e precisa sempre se perguntar até que camada a palavra de Deus entrou no nosso coração. Não basta deixar que a palavra faça cócegas no nosso coração, precisa que ela penetre como uma espada de 2 gumes até a medula. Precisa que ela penetre como uma espada de 2 gumes até a medula, até o centro da nossa personalidade. Deveríamos agradecer a Deus por toda a dificuldade que encontramos, porque é somente através das provocações e das dificuldades que nos conhecemos profundamente. É através das provações que arrancamos o joio de nós e fazemos brotar o bom trigo. Aliás, pela verdade, não se trata tanto de perder tempo para arrancar, mas de se empenhar com todas as forças para fazer crescer o bom trigo em nós. Se o trigo cresce,
o joio ficará sufocado por si mesmo, sem fadiga. Assim, se nós não cansarmos de fazer o bem, se não nos cansarmos de buscar formação, como este diário, como os domingos Belém, a escola de pastores, os retiros, se não nos cansarmos de aprender a fazer o bem, como é a escola de pastores que falamos, então o trigo que está em nós afundará raízes sempre mais profundas no nosso coração e se tornará tão viçoso que por si mesmo matará o joio. Enfim, irmãos, podemos hoje renovar o compromisso a utilizar todos os instrumentos de formação que temos: diário espiritual, retiros, palestras, textos como a escola de pastores, utilizar os grandes canais da graça que irrigam o nosso trigo, a Santa Missa, a adoração eucarística, a leitura da palavra, o terço, a confissão, o jejum. Vamos em frente, sem medo, e o diabo fugirá de nós, se lhe resistirmos com firmeza. Enriquecidos por esta reflexão, vamos ouvir de novo esta palavra que tanto nos ajuda. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola para a multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Podemos sublinhar e anotar as frases da palavra e da meditação que mais falam ao nosso coração. Estamos prontos agora para escolher o nosso propósito, que adubará o trigo que está em nós.
Vamos pensar mais um pouco em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Cultivar o bom trigo em nós. Paz e alegria a todos. Adubar bem o nosso campo com a formação. Paz e alegria a todos. Quero abraçar a tua vontade. Não se faça o meu querer, mas o que em mim queres fazer. Quero abraçar tua cruz, o que me ordenares, mesmo que na dor venha sofrer. Se estou em ti, vou renascer como um grão de trigo que caiu no chão, que germina, vira fruto, e este fruto se transforma em pão e alimenta, gera vida, ó Senhor. Assim eu quero ser, pois morrendo por ti, sei que eu vou viver como um grão de trigo que caiu no chão, que germina, vira fruto, e este fruto se transforma em pão e alimenta, gera vida, ó Senhor. Assim eu quero ser, pois morrendo por ti, sei que